Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria encontrar você aqui no canal da Fé para edificar a sua vida espiritual. Hoje nós vamos continuar uma série de mensagens, os 9 dons do Espírito Santo. Então fique ligado comigo, não saia. Aproveita para fazer as tuas anotações, as tuas orações para que você busque os melhores dons. Espero que essa série de mensagens possa edificar profundamente o teu coração. Como eu tenho falado, o tema de hoje é palavra de sabedoria. E esse é um dos dons espirituais que Paulo, o apóstolo de Cristo, ele menciona na palavra, em 1 Coríntios, capítulo 12. Ele é essencial, esse dom, irmãos, para a edificação da igreja, para a correção da mesma e direção. A sabedoria de Deus é muito mais elevada do que a sabedoria dos homens. E através deste dom do Espírito Santo, Deus nos revela realmente aquilo que a gente precisa saber para agir corretamente nos momentos específicos e talvez de crise na nossa vida. Mas antes de entrar nesse conteúdo tão abençoado, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos para edificar a sua vida e te desenvolver espiritualmente e te habilitar para o ministério de Cristo aqui na Terra. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje, irmãos. Como eu tenho falado, o nosso texto hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que diz o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O dom da palavra de sabedoria é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, através do qual Deus revela a sua sabedoria em momentos críticos e decisivos. Bom, a palavra de sabedoria, irmãos, é uma manifestação sobrenatural, como eu tenho falado aqui, do próprio Espírito Santo, onde ele nos dá a direção específica e um entendimento profundo, uma solução para uma situação difícil em que a gente não poderia resolver aí e alcançar com a nossa própria sabedoria humana. Esse dom vai muito além do conhecimento das experiências humanas. Ele é uma revelação direta de Deus em momentos cruciais, quando precisamos de uma direção divina para tomar as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que clareie a tua mente e o teu entendimento. Eu vou dar 3 exemplos para você entender bem sobre o dom de sabedoria. O primeiro exemplo, eu quero falar sobre José, o José do Egito, Gênesis, capítulo 41, versículo de 25 a 40, tá esse texto, onde Deus deu a José uma palavra de sabedoria para interpretar os sonhos de Faraó. José não apenas revelou o significado dos sonhos, mas também ofereceu uma estratégia de como o próprio Faraó, o rei do Egito, deveria se preparar para os anos de fome que havia. Não tinha probabilidade nenhuma de um ser humano conseguir resolver essa situação. Mas Deus, com esse dom que deu a José, ele conseguiu dar discernimento, direção e solução. Vamos ver um outro exemplo aqui nesta manhã. Salomão, irmãos, no julgamento das 2 mulheres, que é muito conhecido, essa palavra a gente encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo de 16 a 28. Você pode estar depois do devocional aqui entrando. Bom, o rei Salomão, em sua sabedoria dada por Deus, resolveu uma disputa entre 2 mulheres que reivindicavam ser mãe de um mesmo bebê. Em sua decisão, ele revelou que a verdadeira mãe foi um exemplo claro de sabedoria e direção divina. Ou seja, 2 mulheres chegaram no palácio alegando que o filho era delas, porém só uma era verdadeira. Então Salomão ele disse assim: bom, já que temos 2 mães e um bebê, eu vou cortar essa criança no meio e dar uma parte para uma e uma parte para outra. Talvez você fique assustado ouvindo: meu Deus, pastor, mas que é isso? Mas era uma estratégia divina, era o dom de sabedoria em ação. Ou seja, a mãe que não era verdadeira, ela aceitou a situação, mas a mãe que era realmente
genitora da criança, ela preferia perder o seu filho do que ver seu filho morto. Então ela pegou assim, não, eu dou a minha parte, o meu filho para outra, para não matar, para não morrer, entendeu? Então, o que aconteceu nessa situação? Salomão entendeu que a verdadeira mãe, ela faz qualquer sacrifício pelo seu filho. Então, aqui foi resolvido um problema utilizando o dom da sabedoria, que é um dos 9 dons do Espírito Santo. Quero dar a terceiro e último exemplo aqui, Jesus e a mulher samaritana, né? Quando Jesus ele vai conversar com essa mulher, essa palavra se encontra em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, quando os fariseus eles trazem, melhor dizendo, né, uma mulher apanhada em adultério tentando colocar Jesus numa armadilha, né? E ele respondeu uma palavra de sabedoria dizendo: aquele que entre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus desarmou, naquele momento, todos os seus opositores, né? E essa resposta, né, ajudou a todos. Uma palavra de sabedoria. Então, sim, se você tem o desejo de receber essa palavra, irmão, esse dom do Espírito Santo, você tem que orar nessa manhã. Você tem que pedir: Senhor, eu quero o dom de sabedoria para resolver situações na minha vida. Então, assim, você deve sim entender que existe a sabedoria humana, né, que é baseada em raciocínio lógico, é aprendido na escola, é as experiências da nossa vida, mas o nosso valor é limitado. E a sabedoria, o dom de sabedoria que vem da parte de Deus é algo sobrenatural, né? É uma intervenção divina que vai além da compreensão. Então, assim, não tem como a capacidade humana acompanhar a capacidade de Deus. Então, assim, você deve buscar esse dom hoje, você deve pedir para Deus para que você possa operar na palavra de sabedoria. Precisamos, em primeiro lugar, claro, estar cheio do Espírito Santo. A pessoa precisa ser cheia para buscar esses dons. A sabedoria de Deus não é algo que adquirimos por estudo, como eu tenho falado, ou mérito, mas é concedida pela graça. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós lemos que se alguém tem falta de sabedoria, esse deve pedir a Deus, que dá liberdade. Precisamos ser humildes e reconhecer que a sabedoria humana tem limites e que dependemos da direção divina para as nossas vidas. Além disso, irmãos, né, você tem que estar atento a poder ouvir a direção do Espírito Santo, né, e ter uma meditação na palavra de Deus diariamente. Concluindo, a palavra de sabedoria é um dom poderoso e essencial para a vida cristã, para a igreja. Ele nos ajuda a tomar decisões sábias e a resolver conflitos e a navegar por momentos difíceis da nossa vida com direção humana. Que possamos buscar esse dom com fervor, estar sempre abertos, irmãos, àquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. Lembrando-se que a sabedoria humana ela é limitada e a sabedoria de Deus é muito superior à sabedoria humana. E depender do Senhor é a chave para ter uma vida de propósito e de vitória aqui na terra. Então, se você arde no seu coração, você sente que você precisa desse dom, você quer fluir, né, no dom da sabedoria de Deus, que você possa orar nesta manhã para que Deus possa conceder isso na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que essa série de mensagens possa falar profundamente ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que estão me ouvindo nesta manhã, que eles possam fluir e possa arder no coração os melhores dons, aquilo que eles desejam receber para a edificação deles, para a edificação da igreja e das pessoas que estão ao redor deles. Desperta aqui, Senhor, dons nesta manhã. Como profeta de Deus, como pastor, eu libero esta palavra no mundo espiritual para que todas as pessoas que têm o desejo de receber o dom da palavra de sabedoria, que é um dos 9 dons do Espírito, ela receba nesta manhã através desta palavra, desta oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Se você deseja receber mais do Espírito Santo e operar no dom da palavra de sabedoria, comece pedindo a Deus esse dom em oração diariamente. Ele promete conceder sabedoria àqueles que pedem com fé, claro. Seja também uma pessoa aqui
que possa abençoar a minha vida com muita sabedoria. Como você pode fazer isso? Se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação, compartilhando essa mensagem com outras pessoas para que elas possam também se tornar pessoas sábias, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que me acompanham diariamente, a vocês que estão em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, pessoas que estão acompanhando eu ao redor do mundo, Estados Unidos e outros lugares, outras nações do mundo. Vocês são uma bênção de Deus sobre a minha vida, que Deus abençoe e enriqueça vocês grandemente, que essas mensagens possam edificar a sua vida, o seu casamento, o seu ministério em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aguardo vocês aqui e até amanhã para a próxima continuação desta série tão abençoada. Deus abençoe, irmãos.